Oi pessoal, bem-vindos a mais um Innovation Talk, dessa vez um formato diferente, tá? A gente veio hoje sem PowerPoint, sem roteiro, uma conversa, um papo informal aqui. Hoje eu tô com Pedro Cortonesi. Boa tarde, Pedro. Quer Olá, se Fábio, boa apresentar um tarde. pouquinho rapidamente para os amigos? Bom, meu nome é Pedro Cortonesi, sou gerente de marketing da Power Systems para a América do Sul e prazer estar aqui, Fabinho, participando aqui desse Innovation Talk. Legal. E tô aqui também com João Carlos Souza, Joca Salgueiro. Opa, Fábio, prazer estar com você aqui. Eu sou responsável por toda a área de sustentabilidade da Schneider na América do Sul. Legal. E hoje a gente vai falar de descarbonização na raça. Na raça, isso mesmo. A gente veio, hoje a gente não tem um roteiro, a gente tem um tema central, a gente vai discutir, explicar finalmente assim, que raios são os 3Ds do setor elétrico. Todo mundo vai entender, minha mãe vai me assistir em casa, vai conseguir entender também o que são os 3Ds do setor elétrico e como a gente vai passar por essa transformação, né? Como a sociedade vai encarar tudo isso, como as empresas, as concessionárias, enfim, todo o ecossistema. Tá? Então vamos lá, quem começa explicando o que são os 3Ds? Vamos falar primeiro o que são os 3Ds? Vamos lá. Então, bom, os 3Ds vêm, o primeiro é de descarbonização, tá? O segundo de digitalização e o terceiro de descentralização. Tá? Então esses são os 3Ds aí do setor elétrico. E vamos começar por descarbonização, né, João? Que talvez seja o mais desafiador de todos aí. E isso tem basicamente a ver com a forma como a gente produz energia, né, e como que a gente consome energia. Né? Então, quando a gente vê hoje a matriz energética no mundo, e também na América do Sul, grande parte hoje da produção de energia elétrica e do consumo, né, ele está baseado ainda em geração por queima de combustíveis fósseis. É isso que eu já ia perguntar. Quando você fala de matriz energética, a gente está falando do quê? De como a energia é gerada, se ela é hidrelétrica, qual é a fonte da energia, né? Qual é a fonte? Se eu uso no caso da hidrelétrica, né, que a gente vai usar aí a reserva de água, né, a represa que a gente tem, a gente represa, a gente faz ali aquele acúmulo de água e vai usar a queda d'água para fazer girar as turbinas, e essas turbinas girando vão acabar produzindo energia. Então, no Brasil e na América do Sul, a parte de geração por usinas hidrelétricas, né, usinas utilizando a energia potencial dos rios, né, da queda d'água para movimentar essas turbinas, ainda é grande, mas assim, quando a gente vê no mundo, grande parte ainda da produção de energia é por queima ou de óleo ou de carvão, e isso faz com que a gente emita mais CO2 na atmosfera. Entendi. E aí, como consequência, a gente tem um aquecimento global. Então, daí a preocupação da gente descarbonizar para reduzir a quantidade de emissão de gás carbônico na atmosfera e, portanto, tentar parar ou diminuir o máximo possível, né, o aquecimento global. Então, tudo gira em torno do que a gente está vendo aí em termos de desastres naturais, né, o que aconteceu recentemente agora em Petrópolis, né, que a gente teve essas trombas d'água que a gente tem. Então, tudo isso é consequência do aquecimento global. E o grande causador desse desequilíbrio, né, está na forma como a gente produz energia e como a gente consome energia. Tá? Então, esse talvez seja o D mais desafiador que a gente tem, dos outros dois, que é a digitalização e da descentralização. Quer falar dos outros? Não, e também só para complementar um pouco o que o Pedro falou, no Brasil e no resto também da América do Sul, a gente tem um cenário um pouco diferente. A gente tem uma matriz, principalmente a matriz elétrica, relativamente limpa. Então, com as hidrelétricas, que você tem a capacidade de gerenciar o volume de geração pelo armazenamento da água, e as outras fontes que são intermitentes. Qual que é a diferença? As mudanças climáticas trazem coisas como a própria crise hídrica, que a gente reduz a nossa capacidade de gerar energia renovável e passa a gerar mais energia baseada em combustíveis fósseis. Ou seja, se não chove, a gente tem que buscar outra alternativa. Tem que usar uma bateria, que é um combustível fóssil. Na verdade, o que acontece, né? Então, a gente teve recentemente esse problema da seca, né? Então, aquela coisa, os níveis das hidrelétricas estão muito baixos, não consegue gerar energia de uma fonte limpa,
e aí você vai lá e aciona as térmicas. E a térmica está queimando gás. E emitindo... E emitindo CO2. Então, embora, acho que dos problemas e dos desafios que a gente tem é como diversificar essa matriz em todas as situações. Então, quando eu tenho chuva e eu estou com os reservatórios cheios, ok, mas não é sempre assim. Então, hoje a alternativa que a gente tem quando o reservatório está baixo, eu não consigo gerar dessa forma, eu tenho que ligar uma central térmica, que é complicado. Poderia usar vento, poderia usar o solar, né? Então, a eólica poderia fazer o complemento dessa matriz e a gente ter esse equilíbrio. Então, em épocas de seca, a minha matriz energética proveniente de energia eólica, ela consegue me abastecer e aí eu consigo ter isso sempre limpo, sem ter que ligar uma térmica. Né? Ainda hoje não estamos nesse nível. A né? realidade do Brasil ainda não... Eu acho que no mundo inteiro, de uma forma geral, né? Porque até a reserva que a gente tem no Brasil de recursos hídricos, você não tem no mundo inteiro. Então, a Europa ainda é dependente de energia nuclear, nós estamos vendo a discussão agora lá com a Ucrânia, com as usinas nucleares, né? Grande parte da energia lá, principalmente para aquecimento, vem também de produção de energia nuclear, mas o grande emissor de CO2 ainda é a China, que queima carvão. Na época das Olimpíadas tinha muito claro isso, que a atmosfera, assim, você via, era tudo meio escurecido. Um pouco menos, né? Porque no caso a China, ela parou a produção industrial para poder sediar as Olimpíadas. Então na verdade era muito pior. Baixar a poluição. Que loucura. Baixar a poluição. Chega nesse nível, então. Chega nesse nível. Que a gente não vê muito por aqui, justamente porque a gente tem a bacia hidrográfica que acaba provendo isso, a gente não tem tanto uso desse... Toda essa riqueza, embora esse cenário está mudando um pouco, né? Cada vez menos a gente tem um potencial de explorar esses recursos hídricos, porque onde você tem os maiores rios que você poderia colocar projetos são hoje na Amazônia. Mas lembra que a Amazônia é um território, na prática, bastante plano. E você não tem a capacidade de fazer um grande reservatório porque você inundar uma grande área de floresta, de preservação. E aí a gente criou uma história de uma usina a fio d'água que aproveita os ciclos naturais em função das diferentes áreas e estações do ano. Só que isso a gente perdeu justamente aquela capacidade de armazenamento. E aí faz sentido também a gente fazer uma conexão para falar de outro D, que é a descentralização, que era o seguinte: antigamente, como que a gente fazia? Quando eu precisava de mais energia, a gente baseava isso na construção de grandes empreendimentos, grandes hidrelétricas, grandes usinas. Isso tem alguns senões que eu preciso fazer essa usina bem longe do local onde ela é consumida, que é uma cidade, um centro industrial, transmitir. Aí eu tenho perdas no meio desse caminho, tenho de novo a questão de, para fazer uma linha de transmissão, de ter um licenciamento ambiental, de você, às vezes, ter que... Licenciamento ambiental é tanto para fazer alagar a área, para fazer o lago, sem dúvida. Né, você vai, na verdade, ali ter que mover populações, de repente, de uma região, toda a fauna, toda a flora que você tem, que você vai alagar aquela área, então já tem um impacto considerável, e depois as linhas de transmissão também. Exatamente. As linhas de transmissão, aí a gente chegava mais próximo, tinha uma transformação, reduzindo o nível de voltagem de forma bem simplória, e depois a distribuição. Esse sistema, hoje a gente sabe que ele tem esse grande impacto de ter bastantes perdas, em alguns casos perdas técnicas e outros não técnicas, que é até a questão do furto da energia, que é bem latente no Brasil. Mas na parte da distribuição, né? Mas quando a gente soma tudo, quase que 18%, a gente perde quase que 18% entre a geração e chegar no consumidor, 18% é perdido. Perda. Perdido no meio do caminho. No meio do caminho você perde, por aquecimento, por uma série de outros fatores, você acaba perdendo essa energia. E aí, aliado a isso, você sabe quanto tempo você demora para executar esses grandes projetos no Brasil. Então, a gente está falando de tomar 5 anos, 7 anos para as hidrelétricas. Entre nascer o projeto e entrar em operação, pode levar 15 anos. 15 anos. E aí vem essa questão de mudar um pouco esse cenário. Por quê?
porque a gente tem uma questão das renováveis de grande porte, e aí a gente fala das grandes plantas solares e eólicas que continuam mais ou menos com a mesma estratégia de fazer em determinadas áreas, e aí a gente tem a questão do Nordeste, que ele tem um potencial enorme para essa questão dos ventos. A questão solar é um pouquinho mais difusa, o Brasil tem um nível de insolação um dos maiores que você tem no planeta, mas tem do outro lado uma questão que está muito associada ao D da descentralização, que é você mudar um pouco dessa história de gerar numa grande distância para trazer onde você está utilizando essa energia e começar a fazer isso dentro do próprio consumidor, né? Que é aquela história lá que você falou para mim outro dia, que olhou para o lado, o seu vizinho estava colocando uma placa solar no telhado. No telhado. Então, o que vai acontecer ao longo do tempo? A gente está dando uma maior liberdade para esse consumidor. Primeiro, escolher de onde ele compra essa energia, muito parecido com aquela nossa história de poder escolher a companhia que a gente compra os serviços de celular, de internet rápida. A possibilidade dele gerar a própria energia e também dele escolher que horas que ele usa essa energia, porque a energia também é mais cara em determinados horários do dia, né? E aí o que vai de encontro com o D é o seguinte: se todo mundo que começar a gerar energia, vai criar um grau alto de complexidade para a concessionária gerenciar tudo isso. A gente está preparado hoje para isso? Porque se o meu vizinho fez, por que se eu quiser fazer também e a gente começar todo um bairro gostar da ideia, as concessionárias estão preparadas? Mas aí preparadas? acho que tem duas situações, né? Pegando o gancho do teu vizinho que botou lá a placa solar. Tem a condição que ele vai fazer isso só para o consumo próprio, e beleza, ele vai consumir menos da concessionária, da distribuidora que está entregando lá para ele, e ele vai usar para consumo próprio. O ponto da inteligência disso é que ele consiga o que ele produz em excesso, que ele não usa, que ele armazene e ele venda para a distribuidora. Então, imagina que hoje você tem um local central, focal, uma grande companhia, uma grande distribuidora, né, tendo a responsabilidade de fazer toda essa distribuição numa cidade como São Paulo. Agora, imagina que você tem vários consumidores, né, produzindo uma energia, um volume de energia, para deixar a coisa simples, né, menor, mas que o excedente ele consiga devolver também para a concessionária. A complexidade ela vem também porque agora eu tenho um fluxo bidirecional, né? Porque hora eu consumo, hora eu vendo. Né? Como é que você vai regular isso aí para que você que tem agora a tua placa solar na tua casa, né? Como é que é a tua conta agora? Vai ser que nem a conta do banco, né? Débitos e créditos, o que sobrar, você tem que pagar ou você tem que receber da concessionária? E essa complexidade começa... Porque aí no Brasil tem uma outra coisa que é imposto, né? Porque tem imposto para um lado e imposto para o outro lado. Tem imposto quando você vende e tem imposto quando você compra. É a história de taxar o sol, né, Pedro? Todo mundo mais ou menos isso, né? Então a gente aqui no Brasil, além da complexidade técnica, a gente tem uma complexidade até tributária de como que é isso. Não tem um modelo para isso ainda. No mundo não existe isso? Como que a gente... No mundo eu não sei dizer, talvez o João, eu não sei. Na verdade, existe isso em todos os lugares. A questão está muito mais na regulação. Então pensa assim, antigamente, qual era o papel da concessionária? Era construir infraestrutura. No Brasilzão levantar poste, instalar religador da Schneider. Sim. Por favor, né? Ligar clientes, fornecer energia e cobrar por isso. Tá? E essa tarifa meio que orbitando por esse volume de investimento super regulado. Sim. Agora, com esse cenário que a gente passou um pouquinho, mudou um pouco desse papel. Você vai poder comprar de quem você quiser, legal? Então, a tendência é que essa receita caia para ela, tá? E ela adquire um papel meio que de ser um gestor de tudo isso. Por quê? Porque eu quero exportar energia para a rede, eu quero ser compensado, eu quero buscar economia e o papel dela fica muito mais em olhar como é que eu faço uma infraestrutura segura para isso, até porque eu não vou precisar mais expandir, mais reforçar tanto a rede, como é que eu cobro isso, e aí tem uma busca muito grande de eficiência. E aí acho que o Pedro pode falar um pouco de qual que é o papel nesse cenário da digitalização. Mas antes disso, até trazendo de novo ainda, ou mantendo ainda o assunto da descentralização, né?
de como fazer isso, da complexidade disso, que nem o João falou, né? Qual que é o novo papel agora da concessionária em administrar toda essa complexidade de ter pequenos consumidores, né? que se tornam agora provedores, né? E isso tem um nome, né? Vocês vão começar a escutar cada vez mais, que é o prosumer, né? Que é a mistura, é um cara que ele é produtor e consumidor ao mesmo tempo, né? Então tem a coisa da regulação, tem o aspecto técnico. Como que você pode fazer isso? Como é que você vai injetar essa energia que você produziu na rede? Porque a rede tem que garantir, né, a concessionária, nesse novo papel, ela tem que garantir a qualidade da energia, né, a confiabilidade da energia. E um outro ponto, até antes da gente ir para a digitalização, que eu queria trazer, é que dentro desse conceito que a gente tem que descarbonizar, a gente tem que eletrificar mais e mais as coisas, né? Porque a gente ainda usa muita... Vamos pegar o meio de transporte para dar um exemplo, né? Meio de transporte ainda você usa tanto diesel para os ônibus, quanto gasolina, ou etanol no caso dos carros, mas você ainda tem uma grande parcela ainda que também é de combustível fóssil. Então, a migração para carros elétricos, para os ônibus elétricos, né? É que você consiga eletrificar mais. Ao mesmo tempo que você eletrifica mais, porque você deixa de usar combustível fóssil, você tem que ter mais geração. Então, essa geração também tem que ser de fonte renovável. Então, o grande desafio da descarbonização, só para tentar fechar o gancho, né, da descarbonização e da descentralização, é que a complexidade a gente precisa eletrificar mais, porque ao eletrificar eu tiro mais carbono da atmosfera. Eu preciso tirar mais carbono, CO2 da atmosfera. O dia a dia, a rotina hoje é com muito mais produtos conectados em casa. Por exemplo, se perguntar para a avó, ela não tinha um micro-ondas que ficava lá na cozinha ligado para você apertar o botão a hora que quiser. Mas é melhor um forno elétrico do que um forno a gás. Esse é o conceito. Então a gente vai eletrificar cada vez mais a casa, né? De novo, mesmo um aquecedor. Aqui no Brasil a gente tem um chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico é um negócio bem brasileiro, né? Você não encontra chuveiro elétrico na Europa, né? Porque é uma coisa bem brasileira. Mas assim, quanto mais você puder eletrificar, ter um forno elétrico, ter um fogão elétrico, além do micro-ondas, você está deixando de ter um botijão de gás, que é gás liquefeito de petróleo. GLP é gás liquefeito de petróleo, né? Entendi. Então, você também, quando você está cozinhando, você está jogando CO2 na atmosfera. Que loucura. Ao fazer isso, você precisa gerar mais energia. E essa energia tem que começar a vir de eólicas, de plantas solares, de geração distribuída. E de geração distribuída. distribuída. Do meu vizinho que colocou a placa solar. Exatamente. Eu vejo vários benefícios, na verdade, no atual cenário, né? Justamente por conta, né, da falta de chuva, agora começa a oscilar a bandeira vermelha. Sim. Então a gente começa a ter um custo muito mais elevado em casa e ao mesmo tempo faz esse calor que está aqui em São Paulo de 30 graus. Não sei os colegas que estão assistindo quantos graus vocês estão aí. É impossível ficar sem ar-condicionado, você precisa estar lá e eles estão taxando uma bandeira vermelha, por exemplo. Então mas a tarifa vermelha é para você estimular a você a não usar, na verdade. Desestimular, né? Desestimular o consumo, porque o quilowatt está mais caro. Então, a ideia é que você use menos energia, porque não tem água no reservatório e você está usando a térmica, que é muito mais cara que a hidrelétrica. Porque tem um custo também, né? Exatamente. Então, e aí tem uma outra coisa que muda daquela história de você ter liberdade do consumidor que a gente mencionou, que também existe uma tarifa branca onde você paga menos em determinados horários do dia. Então, isso estimularia, por exemplo, para que você... eu vou lavar a roupa durante a manhã, quando não está no horário de pico, eu vou usar esse forno. Então, tudo isso melhora. Mas tem também um outro ponto que aumenta um pouco a temperatura do inferno, que é o seguinte: quando você olha no Brasil, o Brasil é um pouquinho diferente, né? O Brasil tem uma rede aérea de energia super exposta. E aí a gente falou de mudanças climáticas, chuva mais intensa. Então, além de todo esse cenário que a concessionária trabalha nessa estruturação, é esse agente facilitador através das redes inteligentes, através dos novos modelos, ela também tem que investir muito na confiabilidade. Então, esse é mais um dos eixos que a gente tem que enxergar e
cujas respostas estão muito atreladas à digitalização. Ele está insistindo para falar da digitalização. Vamos para a digitalização. Porque, só pegando o gancho no que ele está falando aqui, e antes de falar da digitalização, né, quando tem uma tempestade, o que via de regra acontece? Você fica sem energia. Exatamente. Quanto mais eletrificada tiver a tua casa, mais você vai sentir essa falta, porque nem dá para fazer café mais. Não, e acho Como é que você vai esquentar água para fazer o Exatamente. cafezinho? E assim, é uma experiência já um pouco antiga, né? Uma experiência pessoal. Acho que foi o último blackout que a gente teve em São Paulo, pagou tudo e a gente ficou um tempão sem energia. Alguns vão lembrar disso aí. E a gente não tem mais rádio de pilha, né? Então não tem televisão, meu celular estava descarregado. Você não sabe o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo no mundo. Você não tem internet. Você não sabe o que está acontecendo no mundo. Né? Então você fica completamente desconectado. Né? Mas então, falando agora da digitalização. Porque, sabe por que eu estou insistindo na digitalização? O diretor levanta o negócio lá, a placa e fala da digitalização. Tá no ponto, ajudar, tá no cara? ponto, Tá no ponto aqui falando para mim falar da digitalização. Não, então, um dos problemas é que a gente falou, né? Eficiência, perdas, dados. Então, na verdade, assim, como é que eu posso, se eu tenho muita perda, né, por ineficiência, por não saber o que está acontecendo no meu sistema, quando o meu sistema, a gente está falando que tem mais, eu estou mais eletrificado, portanto, tem que garantir a confiança da rede, né, a confiabilidade da rede, porque ela não pode ficar oscilando e falar assim, não vou mudar tudo para elétrico, porque se acaba isso aqui, não tem toda hora, acaba a energia e eu não tenho o que fazer. Então, se ela tem que ser confiável, eu tenho que ter condições de monitorar o que está acontecendo. Né? E aí a digitalização ela vem com o segundo D, na verdade, dos 3Ds, que é você ter os dados para poder, dados por si, tudo bem, né? Dados que te permitam tratar esses dados, né? Nos analíticos que te permitam fazer uma gestão melhor dos seus ativos, né? E que te permita tomar decisões quando a gente tem, por exemplo, no final da tarde, uma tempestade, caiu uma árvore sobre a fiação, e você não consegue reenergizar uma determinada quarteirão ou alguns quarteirões de um bairro, você tem que ter inteligência suficiente do sistema de como você vai religar isolando aquela área. Para você deixar o menor número possível de consumidores sem energia. Tá? E essa composição tem que ser de preferência de forma automática. Então, ele identificando onde que foi a queda da árvore, e tecnicamente ele consegue fazer isso pelos dados que ele está obtendo do sistema, ele fala, olha, a árvore ou o poste, eu tive uma desconexão nesse ponto. Sim. E ele vai monitorar e fala assim, mas se eu religar isso aqui com esses outros pontos aqui, eu consigo isolar só esse quarteirão. Por que essa preocupação? Porque eu posso ter hospitais, eu posso ter escolas, eu posso ter prédios que não podem ficar sem energia. Serviços críticos. Serviços críticos. Então, hoje a concessionária, dentro da regulação que existe sobre ela é medida e ela é remunerada também por indicadores de número de faltas e o tempo da falta. Né? Então, a digitalização também, voltando a falar da concessionária, ela é importante porque ela é remunerada pela qualidade do serviço que ela está prestando. Então, você ter componentes conectáveis ou conectados da rede, trazendo informações para o centro de operação de uma concessionária, independente se eu tenho prosumers também ou não, ela vai ter que fazer a gestão de tudo isso, né? Trazendo dados que ela possa rodar modelos que permitam ela recompor essa rede o mais rápido possível, porque isso está diretamente ligado no bolso ou na rentabilidade da própria distribuidora, que tem uma concessão para fazer isso. E tem também um ponto legal, que, além desses que o Pedro expressou, que lembra que a gente falou de todos os recursos de geração distribuída, os recursos energéticos? Um outro papel da digitalização é justamente a gente atender a demanda com essa capacidade. Então, quando eu tenho uns sistemas que permitem fazer esse tipo de gestão, a concessionária pode dialogar com os consumidores e fazer, você necessita da energia nesse horário? Não. Então, você vai vender para mim nesse horário, tá? Eu vou te remunerar de uma melhor maneira possível. E, de novo, eu estou evitando de você pegar e fazer grandes investimentos.
Existe até um papel, quando a gente fala da mobilidade elétrica, de chegar no nível de, se o carro elétrico não é necessário naquele momento, de você exportar a energia do carro elétrico e devolver para a rede e trabalhar todos esses recursos energéticos distribuídos para que eles respondam à demanda, tá? É um nomezinho bonitinho que se chama resposta à demanda. Ah, já ouvi falar isso. Exatamente. Entendi. E aí eu até vejo, então, acho que para o pessoal que está assistindo também poder se identificar, nesse cenário da falta de energia em determinado ponto, que a gente precisa de uma recuperação mais rápida possível, que o Pedro citou, podem ter situações críticas, mas acho que é o bem-estar que a gente está em casa, de não ter mais essa energia, não poder fazer as coisas, não poder trabalhar, não poder lavar roupa, não poder, no caso, cozinhar. Existem pequenos negócios, né, que estão lá. Existe todo mundo remoto hoje também trabalhando. Remoto hoje. Mas eu penso, o pequeno comerciante não pode passar uma maquininha do cartão, às vezes porque não tem a rede. Né? Ou pior, ele pode, de repente, ter uma geladeira desligada e ele perder todos os produtos que ele tinha perecível. Se ele tem um produto perecível, ele pode perder porque a geladeira desligou. Então, é bem urgente essa questão de digitalizar toda a rede mesmo e ter... Porque antes, imagino que a concessionária ficava sabendo que alguém ligava lá e falava, ó, caiu a energia aqui, não sei como era antes. Ligava e falou assim, estamos sem energia aqui. Hoje, então, ele teria um modelo, um sistema que avisaria que tal ponto está sem energia, sinalizava e o carro já iria lá antes de alguém pegar o telefone. Que ele é super assertivo, tá? Porque o que acontece? O que cria o mal-estar quando acontece a interrupção não é o problema, porque muitas vezes está latente. Você está vendo o volume de chuva, raios, trovões, o portão, o quintal dele alagando, ele está vendo que ele tem um problema. Mas o maior problema é a extensão e a capacidade de resposta. E a previsibilidade. Quando que vai retornar? Vai retornar em 24 horas. Pô, 24 horas, um dia inteiro, vou perder. Se eu tenho uma geladeira com produto perecível, vou perder. Restaurante, né? Eu perco a comida lá. Pô, aquilo é matéria-prima pro meu negócio. E aí também tem um efeito clique, que é o seguinte: quando eu tenho tudo isso, eu transformo dados em informações relevantes, a concessionária vai saber quais são os locais que são mais frágeis. São nesses pontos que ela vai concentrar esforço, que ela vai otimizar isso. E aí, quando a gente está falando de descarbonização, por exemplo, ela, ao invés do caminhão ficar circulando, ele vai ser muito mais assertivo, ele vai otimizar todo esse processo. Porque antigamente, como é que era? O cara saía andando de noite, principalmente, né? Ou porque não tinha energia, porque a iluminação pública também tinha caído, né? O cara ia lá com a lanterna procurando onde é que estava o problema. Então ele saía, você via os caras da concessionária lá, descia do caminhão e ficava procurando tal problema. Hoje ele já sabe qual que é o ativo que está com problema. Não, e ele tinha um negócio que era meio que um modelo de você olhar os equipamentos, né, que eu brincava que era um modelo molecular. Então ele saía com unidade móvel e o moleque olhava como é que estava o estado do equipamento molecular. Ele pegava e ia olhando, fazendo uma coleta manual totalmente analógica. Hoje, com a conectividade desses equipamentos, eu extraio os dados em tempo real e eu posso manter tudo isso com um custo muito menor, com uma performance muito melhor, fazendo com que todo esse sistema elétrico que observa os 3Ds possa operar num nível ótimo. Mas o Fábio, acho que tem um outro ponto que é importante. A gente está falando basicamente de concessionária, né? Mas tem um ambiente da indústria também. A indústria é grande consumidora de energia elétrica, né? E ela também tem grandes perdas, né, de processo. Um processo que também está se tornando mais elétrico, né? Na revolução industrial, né? A gente saiu ali da queima basicamente da energia a vapor, né? Se a gente pegar toda a evolução, né, da revolução industrial, mas hoje, com automação e tudo mais, ela está bastante eletrificada, mas ela também é muito ineficiente em termos de gerenciamento de energia, tá? Então ela tem máquinas, você pega a indústria de solda, por exemplo, né? Grande consumidor de energia, mas o gerenciamento dessa energia não é também feito talvez da melhor forma. Então também a digitalização, e aí a gente tem tanto
né, a parte da automação 4.0, que vem aí também aportando, também em dados, para também que a indústria consiga ter uma melhor performance e um melhor consumo de energia. Vou dar um exemplo, né? Você falou de horário de pico, né? Então, final da tarde, eu não sei se mudou ainda, mas via de regra final de tarde, né? Entre, sei lá, 6 e 18, 20, 21 horas, é o horário que tradicionalmente a pessoa chegava em casa, ia tomar banho, né? Ligava a televisão, era, né? Uhum. E aí a tarifa é mais cara. Para evitar essa tarifa mais cara, o que a indústria faz? Né? Ela coloca ali um gerador para fazer o peak shaving, que a gente chama. Né? Então ele vai cortar esse pico de consumo, que ele vai entrar com uma fonte alternativa. Estamos falando de descentralização de uma certa forma, né? Mas ele mete um gerador queimando diesel. Entendi. O gerador diesel que entra lá quando corta energia, ou quando corta no teu prédio, no meu prédio, acabou a energia, liga lá o gerador para manter pelo menos o elevador funcionando. Estamos queimando diesel. E eu estou jogando CO2 na atmosfera. Então, todas essas práticas, né, que são usuais na indústria, isso vai ter que mudar também. Então, na indústria, melhorar o gerenciamento da energia dessa indústria, né, evitar perdas, que também você tem perdas. Você tem perda no painel elétrico, você tem perda na linha de produção, na máquina de solda. E dependendo da indústria, você pega, né, os eletrointensivos, como a gente chama aqui, você pega a indústria siderúrgica, a indústria de mineração, indústria de óleo e gás, são grandes consumidores de energia. Esses caras têm que se preocupar também com esse gerenciamento de energia, porque isso também entra na conta de descarbonizar ou de reduzir a emissão de CO2. Porque tudo que eu estou desperdiçando, eu tive que produzir, eu joguei CO2 para jogar no lixo, porque eu não estou usando estou desperdiçando aquela energia. Entendi. E aí é uma questão realmente de quando você tem uma política de governo, uma política industrial, de você considerar que eficiência energética também é um dos vetores ao lado de todas as outras fontes. Então, hoje você pode falar em eficiência energética, resposta à demanda, geração descentralizada. Então, você tem energias renováveis, prosumer. Então, você tem várias cartas nesse baralho para jogar um jogo de uma forma muito diferente do que a gente fazia anteriormente. E aí, qual que seria a relação, já que a gente chegou na indústria, como que esses 3Ds têm relação com o ESG, por exemplo, que a gente falou mais cedo? Bom, eu acho que assim, tem tudo a ver. O João é mais especialista que eu. Vou dar só meu pitaco. Deixa ele dar o pitaco dele. Depois ele me corrige se estiver errado ou não. Né? Não, eu vou complementar. Vamos ter uma governança. Essa relação é antiga. Mas eu acho que do E, do meio ambiente, tem tudo a ver com a descarbonização. Certo? Então, se a gente pega lá o E do ESG, que é do meio ambiente, descarbonização e meio ambiente, tem tudo a ver. E aí, um outro ponto, até que você agora me fez lembrar de uma outra coisa. Né? Legal. Só antes disso, para o público leigo, ESG, soltei ESG aqui, mas o que é o ESG? Vamos lá. Vai lá, que você é especialista. Deixa ele falar. Essa é uma terminologia que foi criada pelas Nações Unidas justamente para tentar mensurar os esforços, principalmente do setor privado. Então, quais são essas dimensões, tá? Se a gente for evitar o inglês necessariamente desnecessário, seria não ESG, mas ASG, que é ambiental, social e a governança, tá? Então, o que acontece hoje? O primeiro ponto que a gente tem é que para que a gente possa preservar os nossos negócios, baseado nas mudanças climáticas, na escassez de recursos, na preservação do planeta, a gente tem que fazer tudo isso de forma mais racional. Então, isso precisa estar muito atrelado à forma como eu construo os meus negócios. Então, quando eu olho para a minha indústria, será que o meu negócio pode ser, eu posso continuar crescendo o meu negócio, o meu volume de vendas da mesma forma que eu fazia antes? Talvez não. Por quê? Porque talvez eu não vou ter nem os materiais para fazer isso. E aí a gente permeia numa outra coisa que é a economia circular, que dá um outro podcast, tá? Mas, e do outro lado, então, aí isso é um pouco do meio ambiente. O que a gente precisa fazer? Para preservar, a gente tem que reduzir o nosso impacto, tá? Então, vão entrar vários elementos que a gente já mencionou. Do outro lado é o eixo social, que a gente precisa também enxergar qual é o impacto das nossas operações na comunidade que a gente está no entorno. De que forma a gente devolve um pouco para a sociedade
a receita que a gente está gerando? De que forma a gente dá uma resposta para os nossos investidores? Como a gente se posiciona? Só aproveitando aí, nós estamos falando de acesso à energia. Tem gente no mundo que não tem acesso à energia. Aquela energia que a gente falou, quando tem lá o apagão a gente fica desesperado, tem gente que nunca teve energia. Então, por volta de 700 milhões de pessoas hoje. 700 milhões? E aí alguns países, que nem na África que você tem, Libéria, 95% da população sem acesso à energia. Não tem acesso ao conhecimento, à saúde, à educação, motivada pela falta de acesso à energia. Talvez esse seja uma das mais cruéis exclusões que a gente tenha na nossa sociedade hoje em dia. Que loucura. Tá? E o G final é uma questão de governança. Como é que a gente envolve os nossos stakeholders? Como é que a sustentabilidade, o ESG, está no topo da agenda do CEO? Como é que, por exemplo, a remuneração dele está atrelada a esse impacto? Como é que eu comunico isso dentro da organização? Como é que eu mostro que a pessoa que está trabalhando lá na nossa planta em Eusébio e ela está tentando recuperar uma embalagem para evitar que a gente use uma embalagem nova, ela está contribuindo para o indicador global, para não dizer que, cara, esse negócio de estratégia de sustentabilidade é coisa do João Carlos, é coisa de francês. Não, é uma estratégia nossa de sobrevivência. Mas isso, ele acaba sendo um driver para outras coisas, né? Então, por exemplo, tem um painel novo aí, o SMR7, que ele, ao ser desenvolvido, ele trouxe o conceito de como que no final do ciclo de vida desse produto eu consiga ter uma maior proporção, uma maior quantidade de itens recicláveis. Porque, de novo, como o João falou, né, a gente vai entrar numa era da escassez. A gente está vendo já shortage de chip acontecendo no mundo, né? A gente vai ver cada vez mais, porque a gente está explorando os recursos naturais já fazem décadas e décadas e décadas. Cada vez você pega a produção de cada uma de uma mineradora, né, a gente fala em milhões de toneladas de cobre ou de minério de ferro por ano. Isso não é infinito. Vai chegar uma hora que isso vai ficar escasso, né? Se eu não tiver capacidade de reciclar e os usuários dessa matéria-prima não tiverem condições de reutilizar, vai chegar uma hora que nós vamos estar em escassez total. Vamos ter que ir realmente para Marte para ver o que a gente encontra lá. Porque aqui vai acabar. Não é infinito. Os recursos não são infinitos, né? E eu acho que assim, essa preocupação que o João falou, mesmo no E, né, a gente tem o S do social, mas o E, para mim, está muito ligado com o S. Totalmente. Porque daqui a pouco não vai ter terra para a gente viver. Então, tudo bem o que vai acontecer com a sociedade, porque a terra vai estar pegando fogo, literalmente, né? Você vai ter escassez de comida. Não, estou falando sério, porque você para pensar, a escassez leva à guerra. Né? Se tiver escassez de comida, o povo vai se matar por comida. Comida, água. Água, recursos que não são infinitos. A água não é infinita. Né? Então, estamos falando que a gente vai ter que dessalinizar o oceano para ter água potável. Com que energia? Percebe que a coisa vai ficando maluca e assim, isso... Então, se a gente agora não se preocupar com o E, no futuro não vai ter o S, não vai ter sociedade, não vai ter... Já foi, destruímos tudo. Não. E tem aspectos muito interessantes quando a empresa tem a capacidade de compreender isso, que eu posso até desdobrar um pouco o exemplo que o Pedro deu. Quando eu estou falando de lançar esse produto, o R7, o que a gente fez? A gente está pegando e lançando um produto que faz disrupção de uma linha de produto que a gente tem uma liderança global. A gente está se propondo a dobrar a vida útil desse produto, ou seja, um ciclo nosso de vendas e produção, teoricamente, está sendo eliminado. Mas por quê? Porque a gente tem certeza que não é possível para nós manter esse ritmo, por falta de materiais, pelo estresse que a gente está levando para o planeta, né? A gente tem um conceito do dia de sobrecarga da Terra, que é muito simples. Em que momento do ano a gente consumiu toda a capacidade da Terra se regenerar? É um super cheque, é o cheque especial ambiental do planeta. Entendi. E isso está acontecendo cada dia mais cedo. Eles eram no começo do ano e lá antes era maio, junho, se não me engano. Maio, junho, agora na pandemia a gente deu uma melhorada e quando a gente voltou a gente
Voltou mais ou menos para a Então, mesma antes pegada. do meio do ano, na teoria, a gente zerou os recursos da Terra. No dia 15 a gente está no cheque especial. Que loucura. Isso aí. Não, é legal. E né? para Todo mundo voltar, sabe. voltando ainda para o tema de descarbonização e tal, hoje, né, os cálculos de emissão de CO2, né, a gente está emitindo 37 gigatoneladas de CO2 por ano no mundo, né? E isso está causando o aumento de temperatura. Se a gente continuar nesse ritmo, porque isso ele tem desde novo, né? Começou a indústria, a eletrificação, ou a necessidade de consumo de energia, ela vem numa escalada. A gente não está vendo o platô ainda dessa subida. Não dá mais para ter platô, porque agora vai ser montanha-russa, agora a gente tem que descer. Porque ela tá, não tem tempo de platô não agora. tem mais tempo de platô. Então não é exagero aquela frase, até que saiu do nosso CEO global lá, ele falou que a gente é a primeira e a última geração que pode fazer alguma coisa. consciência Que pode pode fazer alguma mudar coisa. isso. Exato. E o que é cruel nessa equação que é assim, quanto mais a gente demora para tomar uma ação para tentar resolver o problema, vai ficando mais difícil, mais caro, mais inexequível. E falando nisso, os cálculos que tem é que a gente tem que retirar por ano 10 gigatoneladas. A gente tem que deixar de emitir 37. Eu tenho que tirar por ano 10 gigatoneladas de CO2. Né? Isso, só para ter uma ideia, é o dobro do consumo dos Estados Unidos por ano. Ou seja, eu tenho que tirar 2 Estados Unidos, o consumo, 2 vezes o consumo dos Estados Unidos de circulação, vamos dizer assim, para poder pegar essa montanha-russa e começar a descer para daqui em 2050 voltar a ter 1,5 grau de elevação de temperatura. Então, assim, por isso que a gente fala assim, a era do fogo, vai ser a era do fogo mesmo. Vai esquentar de tal forma que essas catástrofes que a gente está vendo ambientais vão ser cada vez mais imprevisíveis, mais violentas, né? Mais frequentes. E mais frequentes. Em qualquer lugar do mundo. Então não vai ter, ali acontece, tornado. A gente está vendo tornado no Brasil. Tornado era uma coisa do centro-oeste americano. A gente está vendo tornado acontecer no sul do país. Né? Então tem coisas, fenômenos que a gente não tinha aqui na América do Sul, talvez no Brasil, deve em São Paulo agora. que começa a ter. Não, tudo pode acontecer. Né? Tudo pode acontecer. Tá? Nevou outro dia no sul do país. Nós estamos em plano verão. Tá certo? Lá no Rio Grande do Sul, tá na Serra, tá Santa Catarina. Mas nós estamos em fevereiro. Foi em fevereiro que aconteceu. Como que em fevereiro nevou na Serra Gaúcha ou na Serra Catarinense? Né? Então, o mundo está louco? Não, o mundo não está louco. O mundo está respondendo ao que a gente está fazendo para ele. Né? Então, assim, essa descarbonização, por isso que eu comecei dizendo que talvez dos 3Ds, a descarbonização é o maior desafio. Porque a digitalização, a gente tem tecnologia para fazer. A descentralização, o conceito, ele é simples, né? E a gente tem tecnologia para fazer. É uma tendência. A descarbonização, a gente está falando de outras coisas, né? Até de captura de CO2, né? Mas são tecnologias que estão ainda muito incipientes, estão muito ainda no início, para a gente contar com isso para tentar salvar o planeta, né? Então, é bem desafiador. O D da descarbonização é talvez o maior foco e tem sido o foco da Schneider aí. E essa é uma das coisas que a gente bate muito, porque dentro desse senso de urgência, nós criamos, nós desenvolvemos uma série de tecnologias que podem gerar uma resposta imediata. E aí, quando a gente fala dessa resposta imediata numa residência, numa fábrica, na infraestrutura de saneamento, nas redes inteligentes, como a gente falou. Então, deveria ser a primeira medida que a gente tem que tomar para gerar essa atração, tá? E aí é uma coisa que é muito legal, quem quiser entender um pouco dessa estratégia, procura aí na internet, a gente lançou um estudo na COP do ano passado que chama Back to 2050, tá? 2050. Então, lá dentro, a gente explica todos esses detalhes, todas essas nuances, dá para se aprofundar, muito legal, a gente criou um modelo legal. muito bacana. Eu vou tentar facilitar, vou tentar pôr na descrição, se não tiver, a culpa é minha. Legal. Mas vai ser fácil de achar. Põe quem quiser, mas eu vou tentar deixar na descrição quando a gente publicar o vídeo, tá? Vai ser legal ter esse acesso. Não, legal, porque a gente começou, citou os 3Ds, deu para citar um pouco do ESG, que está bem atrelado aqui no assunto.
ia perguntar dos benefícios, mas a gente está falando realmente de sobrevivência, né? É uma estratégia de iniciativa privada, né? Então, focado nas empresas desenvolverem isso, então, e focado Mas tem os realmente compromissos de governo também, né? Que o João até conhece melhor que eu. Quer dizer, eu acho que a colaboração ela tem que ser de todas as partes, né? Então, acho que a indústria com esses compromissos de ESG, os governos lá com os compromissos na COP 26, né? Ou seja, nesses encontros globais com o compromisso de ter políticas para mudar a matriz energética. De novo, aqui na América do Sul, se a gente olhar, principalmente o Brasil, a gente tem uma matriz energética teoricamente que é favorável. A gente tem um país que tem uma radiação solar bastante grande, a gente tem ventos, a gente é privilegiado, né? Se a gente pensar em Brasil. Mas os governos têm que se comprometer que isso é prioridade. Então, financiamento, de repente, para uma planta eólica ou para uma planta solar, deviam ter um financiamento super especial, um Finame, ou Finame já tem, mas assim, uma política realmente de fomentar esse tipo de coisa. Então, a indústria, com certeza, né? Os governos e a própria sociedade, porque a sociedade é quem consome energia também. Então, se a gente não educar a sociedade, que ao deixar a luz acesa, né, na sala, sem ter ninguém na sala, você está desperdiçando energia, né? Então começa do básico. Mas é uma lâmpadazinha só? Não, mas é uma lâmpadazinha numa cidade que tem 20 milhões de habitantes. Deve ter 20 milhões de lâmpadas acesas. Então, são muitas lâmpadas. São muitas lâmpadas. Então, assim, o consumidor também tem que ter consciência de como que ele está usando o recurso. Quase uma questão de cidadania, né? O lixo reciclável, né, que há um tempo atrás ninguém tinha preocupação com isso, jogava tudo ali no lixo. Hoje a gente tem que ter uma preocupação de realmente reciclar, porque esse lixo vai para um aterro. E esse aterro, de repente, vai contaminar o lençol freático, que é a água que a gente falou que vai ficar escassa. Então, assim, tá tudo junto e misturado, não dá para separar mais as coisas. E, Pedro, esse é um ponto legal, você tocou na questão do lixo. Existe uma coisa que é geração de energia através do lixo. Caramba! Essa geração de energia através do lixo tem um grande potencial de justamente você resolver um problema relacionado aos resíduos sólidos, você poder usar grande parte disso para alimentar a mobilidade elétrica, e aí a gente está falando de ônibus, de todos os sistemas, toda a parte de iluminação, ou seja, toda a infraestrutura pública, de certa forma, aproveitar isso e a gente ter um volume de resíduos muito próximo de zero, que é outra coisa muito... Já seria muito bom. Muito legal, não, muito diferente. Existe, então, é só... Existe mais um recurso do D, da geração descentralizada, da resposta à demanda. Que bacana. Não, legal. Eu ainda tinha muitas perguntas, acho que a gente conseguiu cobrir bastante bem e trazer para o público leigo como eu nesse tema o que são os 3Ds, falando um pouco de ESG. Se ficou alguma dúvida aí, pessoal, comenta aí embaixo que vocês querem saber mais. E para fechar, não sei, queria ver um pouco aí, Pedro, o que você tem consumido aí de livro, de série? Fala um pouco do Pedro aí para a gente fechar. Sim, eu não tenho nada para recomendar. Eu costumo dizer que hoje a gente está numa era que a informação está a 2 cliques da gente, né? Então, independente de você colocar lá, você falou que aqui embaixo vai estar o linkzinho de repente para o site que o João colocou, mas a informação está disponível na internet. A gente realmente tem um privilégio hoje de ter acesso a qualquer tipo de informação. Então, se você quer se aprofundar num assunto, quer aprender mais, se você der os cliques corretos, né, de fontes bacanas, confiáveis, de governo, de organizações sem fins lucrativos, de repente, mas de respeito, de credibilidade, você tem muita informação na internet, né? Diferentemente de anos atrás, que você, de repente, não tinha como ter acesso a isso. Hoje a gente tem acesso disso no smartphone. Né? Então, qualquer coisa que a gente queira se aprofundar, a gente sabe onde procurar. Então, o meu recado é assim, podia dar meia dúzia de sites aqui, mas assim, acho que cada um vai ter um interesse específico, de repente, lá se pensar no ESG, eu tenho mais interesse pelo social, mais pelo ambiental, pela governança.
tem informação sobrando, a gente está rico de informação. Tem muita porcaria na internet também, tem que saber filtrar, né? Por isso que a gente fala, se for buscar alguma coisa, buscar de uma fonte confiável, mas é isso. Acho que a recomendação é se manter atualizado, acho que reforçar talvez essa consciência de que a gente é parte da última geração que pode fazer alguma coisa, né? Talvez os nossos filhos, nossos netos, eles vão viver a consequência das decisões dessa geração. Com certeza. Devia ter perguntado pro Salgueiro. Não, até assim, eu tenho eu acho que de forma muito contemporânea com tudo que está acontecendo, guerra na Ucrânia, as inter-relações que a gente está vendo entre guerra e energia, né? Tem uma sugestão bem legal, tem um livro que chama The Quest, de um jornalista americano que chama Daniel Yergin. E ele conta toda a história da energia, desde a criação do vapor e quais são as relações no desenvolvimento da sociedade, no desenvolvimento das guerras, quais os impactos. The Quest. The Quest. Entendi. E como isso também foi uma alavanca para a disrupção, para gerar programas que geraram, por exemplo, o programa nuclear americano, movimentos que, por exemplo, durante a crise do petróleo, os Estados Unidos acelerou a modernização dos carros, redução do consumo. Então, ele cria um grande pano de fundo mostrando qual é o papel da energia, da segurança energética nos movimentos que acontecem da sociedade, das guerras, nas implicações políticas. Então, dentro desse contexto que a gente está hoje, é uma coisa legal. Caramba. E aí, para não decepcionar o Pedro, também tem versão digital, né? Para a gente não comprar um livro em papel, até porque é uma Pode ser bíblia. até um Kindle, né? Kindle. Pode ser no Kindle. Fizemos propaganda Fizemos e não propaganda paga. no Kindle, não paga. Verdade, não paga. Merchanzinho. Mas também não podemos falar que vai baixar o PDF e mandar pro amigo, né? Também não, podemos porque a falar gente respeita o copyright aqui. Com certeza. Não, beleza. Super obrigado, então, por tudo isso. Acho que, nossa, levantamos diversas pautas para um próximo papo aí, mas espero que quem assistiu também comente o que quer saber mais para a gente saber, ter esse feeling do que a gente pode abordar, o que faltou. Ou, de repente, se vocês querem uma live, a gente está disposto a fazer uma live de Então, 7 horas, né? Tem um plano, a gente vem todo mundo, traz o pijama aí, boa, a gente fica conversando aqui sem parar com a galera comentando. Vamos ver, se tiver engajamento aí, se tiver uma boa resposta, a gente levanta essa possibilidade. Legal. Legal? Obrigadão então, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado Valeu. a Até mais. todos. Tchau. Obrigado, Fabinho. Valeu.